A palavra de Deus em Salmos 27 vai falar o seguinte: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu refúgio. De quem terei medo? A palavra de hoje traz um tema muito específico que Deus, Ele não vai te poupar. Mas poupar de quê? Poupar de lutas, de desafios, de problemas, de situações que a gente precisa viver, estações em que a gente entende que tudo está dando errado. E por mais que a gente queira ficar livre de tudo essas coisas, Deus, Ele não vai te poupar dessa situação. Mas antes de a gente falar desse tema e aprofundar, porque eu tenho certeza que sua mente vai abrir, você vai entender tantas coisas que aconteceram na sua vida e por que Deus permitiu que você viesse viver tudo isso, eu gostaria de te convidar a se inscrever no canal, que você ative o sino, que você realmente venha curtir, comentar, compartilha com o máximo de amigos que você puder, para que esse ministério venha crescer e venha entrar na vida de muitas pessoas. Essa palavra, ela parece ser dura quando a gente escuta que Deus não vai poupar a gente de tantas coisas, que a gente venha, sabe, às vezes sair ferido, que a gente venha sentir dor, que a gente venha criar tantas marcas, tantas cicatrizes, porque no nosso consciente a gente gostaria que Deus fizesse isso por nós. Mas se Deus ele não poupou sequer o próprio Filho, então Ele não vai poupar a gente, porque também na verdade nem deve poupar, porque maior é o propósito que Deus tem para nós do que o processo, as circunstâncias, as estações da vida que a gente está vivendo. E sempre a gente vai querer acreditar que Deus, sabe, Ele podia nos poupar dessas coisas. A gente vai começar a criar condições, condicionar as coisas, tipo, eu sou servo de Deus, eu sou fiel, eu faço a sua obra, por que isso está acontecendo comigo? Eu acredito em Jesus. E às vezes você olha para o lado e vê uma pessoa que não acredita e aquilo ali não está acontecendo com ela. A gente começa também a tentar criar justificativas para aquilo que a gente está vivendo. Só que a lição que Deus, Ele sempre quis nos ensinar, nunca foi essa, de nos livrar daquilo que a gente tem que passar, daquilo que a gente tem que viver. Mas se você entender que toda grande luta sempre teve uma grande vitória, e é exatamente isso que faz sentido para Jesus, que faz sentido para Deus, e não simplesmente tirar de você, livrar de você aquilo que você precisa viver, do que você precisa passar, mas você entender que mesmo com essas condições, com essas dificuldades, com essas lutas, no final das contas, Deus ele sempre vai te dar uma vitória. Porque tem uma frase, eu não sei quem é o autor, mas eu gosto muito, que ela fala que a gente conhece apenas uma gota em relação à dimensão que é o oceano. Ou seja, aquilo que a gente está vivendo, aquilo que a gente deve viver, tudo aquilo que Deus planejou para a gente, projetou para a gente não faz ideia, porque algumas coisas acontecem. Mas se você parar para perceber, na Bíblia, existem várias histórias de homens de Deus que foram chamados por Jesus, que também eram servos, que também eram fiéis, eram tementes ao Senhor. E eles tiveram grandes lutas, grandes tribulações, grandes batalhas, mas se você perceber, em todas essas batalhas, em todas essas lutas, Deus ele deu a vitória para eles. Mas tem um porquê disso, porque eles permaneceram fiéis, eles obedeceram o chamado de Deus. Sabe quando que o povo que era escolhido de Jesus, o povo de Israel, ele não vencia? Quando ele era desobediente, quando ele começava a colocar na frente outros princípios, começavam a adorar outros deuses, começavam a fazer da maneira deles, não obedeciam aquilo que Jesus tinha preparado para eles. Era somente nessas condições que realmente o povo de Israel perdia. Mas a pessoa, quando ela entende que Deus não vai poupar ela de situações, de viver com circunstâncias na vida difíceis, que vão ser dolorosas, mas ela entende que ela permanecendo, indiferente do resultado lá no final, ela continuar sendo fiel, pode ter certeza que Deus vai estar sempre com ela, em todas as condições. E talvez você vai estar até se confrontando agora de situações que você lutou e não venceu. Bom, na verdade é aquilo que eu comentei. Será que você foi obediente? Será que você foi fiel? Será que você respeitou aquilo que Deus colocou na sua vida para você viver, para você
às vezes criar maturidade, você amadurecer algumas áreas da sua vida, ou você simplesmente falou assim, poxa, não é isso, eu não sei por que Deus está fazendo isso, e você começou a murmurar, você começou a reclamar, você começou a ficar desobediente, você tomou um curso diferente. Talvez é essa a reflexão que você tem que fazer. Veja como é simples, Deus ele não poupou Moisés de ser perseguido, mas ele livrou da mão de Faraó. Deus, ele não poupou Daniel de ser preso, condenado, mas ele livrou Daniel da cova dos leões. Deus, ele não poupou Jó da mão de Satanás, mas ele restituiu Jó de tudo aquilo que ele tinha perdido. Deus, ele não poupou Paulo das dores, das perseguições, da morte, de ser decapitado, mas Deus, ele deu algo para Paulo que se ele tivesse aquela vida como Saulo, ele nunca ia ver a vida eterna. Então entenda que passar por dificuldades, passar por momentos de crise, não significa que Deus não está cuidando de você. É por isso que Deus, ele às vezes não poupa a gente de circunstâncias que a gente precisa viver. Então não se entregue aos momentos difíceis, não se entregue aos momentos de crise, sabe? Porque você não está no controle. Na verdade, não é para você estar mesmo, porque Ele que está no controle, Ele que sabe todas as coisas. Pior do que a gente não acreditar que uma condição ela pode mudar, é a gente não acreditar que Deus pode mudar as circunstâncias da nossa vida. A gente não ter fé que Deus pode fazer aquilo que estava ruim se transformar em algo bom, aquilo que estava perdido se encontrar em algo muito melhor na nossa vida. Abraão, ele é conhecido como pai na fé. Imagina agora você, no lugar de Abraão, ele subindo aquele monte para poder fazer o sacrifício com seu filho Isaque. E aí o filho dele vira para ele e fala assim, pai, aonde está o sacrifício? E Abraão vira para ele e fala, Deus proverá. Agora se coloque na condição que você está vivendo, na crise que você está passando, no momento difícil que você está enfrentando, você subir nesse monte. Às vezes você está subindo esse monte desempregado, mas você vai falar para Deus, Deus proverá. Você vai falar para sua família, Deus proverá. Você vai falar com você mesmo, Deus proverá. Às vezes você está subindo esse monte agora e você perdeu tudo, você chegou à falência. Você vai ter que começar tudo do zero, assim como Jó, mas você vai falar, Deus ele vai restituir todas as coisas. Às vezes você está subindo esse monte agora e está olhando e fala, essa doença não tem cura, eu já estou desacreditado pelos médicos, mas assim como aquela mulher do fluxo de sangue, assim como a filha daquele cinturão que foi curado, que foi ressuscitado, você vai virar para você mesmo e vai falar, eu vou ser curado em nome de Jesus. Às vezes a gente está em meio a tempestade, assim como a gente vê uma passagem na Bíblia, e não tem como eu deixar de falar essa passagem, onde os discípulos estão no mar, e ali a palavra de Deus fala que Jesus, ele se preparou para deitar, ele sabia que a tempestade ia vir. Parece que os discípulos, por mais que conhecia todas as maravilhas que Jesus fez, todos os milagres que Jesus fez, eles ainda não tinham o total entendimento do que Deus, o que Jesus podia fazer realmente. E às vezes nós vivemos essa condição. A gente está numa situação tão complicada, uma tempestade tão turbulenta, e a gente não crê no Deus que já fez tantas coisas para a gente, que já nos livrou de tantos problemas, que por mais que nós passamos, Ele estava conosco e Ele tirou a gente dessa situação. E hoje, às vezes, você se encontra nessa condição e você fica pensando, por que Deus não está me poupando dessa condição? Mas você se esquece que Deus ele ainda está no barco. Deus ainda está com você. E você começa a ficar aflito, assim como aqueles discípulos. E chega, mestre, essa tempestade vai acabar matando a gente. E Jesus levanta e acalma a tempestade, faz tudo ficar tranquilo. Porque é isso que Deus quer fazer na sua vida. Você vai passar por lutas, você vai passar por dificuldades, mas Deus, no momento certo, na hora certa, Ele vai chegar e vai fazer tudo ficar em paz, tudo tranquilo. Mas tenha fé, continue fiel
continue obedecendo, continue no caminho de Deus, porque se hoje você está enfrentando algo, significa que Deus também está preparando grandes coisas na sua vida. Porque em cada fase da nossa vida a gente vai passar por aprovação. É como a palavra já diz, para nos provar, para nos mostrar que nós somos dignos de viver algo muito maior, que Deus ele quer realizar, que Deus ele está projetando para a nossa vida. E às vezes algumas pessoas ficam falando, nossa, Deus é ruim, Deus ele podia, sabe, não deixar eu passar por isso. Não, Deus não é ruim. Deus ele não faz isso por maldade, não faz porque ele quer, mas ele faz porque é necessário. A gente precisa viver algumas condições na nossa vida para a gente poder realmente mostrar, sabe, para Deus que a gente continua acreditando, indiferente das circunstâncias que a gente está vivendo, indiferente do momento que a gente está passando. E não no primeiro momento a gente largar tudo, largar Deus e falar, olha, para mim não dá. E por mais que a gente não compreenda algumas situações que a gente esteja vivendo, não significa que elas não precisam existir. Não significa que não está sendo construído algo que vai nos levar em lugares diferentes. Viver experiências que só se a gente estivesse passando por isso, a nossa fé, ela nos proporcionaria algo simplesmente extraordinário. Então, eu espero que essa mensagem, ela venha ter aberto o seu coração, a sua mente, para você entender que tudo aquilo que você já passou algum dia foi para crescimento. Tudo aquilo que você está vivendo hoje é para aumentar a sua fé. Tudo aquilo que você vai viver ainda e pode vir momentos difíceis novamente é para você continuar sendo fiel em Cristo Jesus, obediente e seguindo os caminhos dele. Eu espero que você tenha aprendido muito com a mensagem de hoje. Um grande abraço e até a próxima mensagem. Fala, tripulantes! Eu espero que esse estudo realmente tenha abençoado a sua vida e que Deus tenha falado no seu coração. E eu vou aproveitar e vou deixar mais 2 sugestões de vídeo para que Deus possa falar muito com você. Um grande abraço!